Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós iremos continuar o nosso papo dentro do mundo do estoicismo, a parte 2 de Epicuro. A gente já está fazendo, esse já é o terceiro vídeo sobre Epicuro. Nós vamos ter a última agora, a Ética Socrática, na semana que vem, e vocês saberão tudo sobre ele, praticamente. Então vamos continuar. Na aula passada a gente falou sobre a lógica de Epicuro. Nessa aula nós iremos falar sobre a física de Epicuro. Mas como sempre, eu devo perguntar para vocês o porquê das coisas. Eu acho que o canal QAB não faria sentido se não perguntasse o porquê, o que e aonde das coisas. Então nós vamos responder essa pergunta baseada no próprio Epicuro. Nós devemos lembrar que Epicuro ele pegou da fonte dos pré-socráticos também. Então vamos lá. Epicuro ele diz que tem que ser a física porque ela é a constituição da realidade. E também ele fala sobre o que começou a filosofia, que foi a perturbação do desconhecimento das coisas. A ideia da medida de encontrar uma lógica, porque a diferença da explicação antigamente que a gente tinha na Teogônia, por exemplo, era uma explicação de cultura mesmo. Cara, nasceu de uma porra de uma concha, etc, e você tinha que acreditar, tinha que crer. Era baseado na fé que você tinha naquilo. Aí os filósofos disseram, não tem que ser desse jeito. Porque a gente não pode se basear numa lógica, numa racionalidade. Então essa perturbação do desconhecimento da forma investigativa ou em torno de um racional, de uma racionalidade, foi que fez o filósofo começar a filosofar. Ir atrás de uma lógica das coisas. Esse foi o primeiro passo, uma perturbação daquilo que ele não conhecia. Então esse foi o primeiro motivo que fez os filósofos se tornarem os famosos físicos. Entre aspas, eles eram chamados de físicos também, os pré-socráticos. Tanto que a maioria da filosofia dessa época era baseado na física. Então por isso que ele coloca a física como algo dentro do Triforce. A única coisa que ele tirou foi a teologia para colocar a lógica. Na verdade, ele botou a ética. Se a gente olhar o Triforce antigo, se a gente olhar o Triforce de Sócrates, a gente vê que ele botou a física no lugar a verdade, ele botou a física no lugar da teologia. Porque, para ele, o que fundamenta tudo é a física. Ela é o fundamento da ética como limite do conhecimento. Se o conhecimento tem limites, é a física que vai determinar esses limites e ela vai ser o fundamento da ética. Então vocês estão conseguindo entender mais ou menos qual é a ideia dele? A ideia dele é que a física ela deve reconhecer os limites do conhecimento e ela vai dar o fundamento da ética. Bom, já que a gente já resumiu isso aqui, vamos começar pelas teorias básicas de hoje. Hoje eu irei introduzir vocês à putaria da filosofia. Esse ponto aqui é o ponto que vai ser estendido pelo resto da putaria da filosofia até os caralhos a quatro, que é essa questão da ontologia, da gnosiologia e da epistemologia. A gente vai ter um caralho pra porra lá pra frente, só disso aqui. E hoje eu vou introduzir vocês a isso. Bom, vamos começar com a ontologia. A ontologia é a teoria do ser. Tanto que a primeira pessoa que lançou essa pergunta foi Parmênides, quando ele dizia que o ser ele é e o não ser não é. Essa aqui é uma definição mais específica. A ontologia é o ramo da filosofia que estuda conceitos como existência, ser, devir e realidade. Inclui as questões de como as entidades são agrupadas em categorias básicas e quais dessas entidades existem no nível mais fundamental. É através da ontologia que nós vemos a ideia de metafísica, mas também é através da própria ontologia que tem a antimetafísica também. Então é um assunto muito rico. Se vocês assistiram o meu vídeo anterior, vocês viram a minha ontologia. É a ontologia de Schrödinger que eu mostrei para vocês, que é uma coisa extremamente diferente da forma de como os filósofos eles veem essa ontologia. Se você não viu ainda, eu
queria muito que você assistisse. Aí nós temos a gnosiologia, que é outro ramo, que é a capacidade de se conhecer. A gnosiologia estuda, portanto, o sujeito e o objeto implicados no ato do conhecimento humano, ou seja, no ato de estar se conhecendo, o sujeito e o objeto, debruçando-se essencialmente sobre o primeiro e sobre a relação que se estabelece entre os dois. Tenta definir o tipo de relação e o modo como o conhecimento se processa no interior do sujeito. Vocês estão vendo que isso aqui é muito mais psicologia do que filosofia. Mas enfim, a gnosiologia fala sobre o sujeito conhecendo a coisa. Então aqui nós temos uma relação, você tentar entender essa relação que foi estabelecida entre o sujeito e o objeto. E qual é a qualidade dessa mesma relação que eu estou falando. E depois a gente saber quais são os mecanismos que esse conhecimento vai utilizar dentro da nossa mentalidade. Vamos chamar de mente. Se processa no interior do sujeito. Então aqui nós estamos falando da experiência subjetiva. Isso aqui é um ramo que a filosofia ela estuda, mas eu posso dizer para você que é mais garantido você estudar psicologia do que a filosofia para entender a capacidade de se conhecer. E nós temos a epistemologia. Isso aqui é um ramo muito grande da filosofia. É a teoria do conhecimento em si. A epistemologia é o nome dado ao estudo do conhecimento e suas formas. Tentar descobrir como o conhecimento é adquirido pelas pessoas a partir dos princípios da crença, da verdade e justificativa. Isso aqui é um ramo muito rico da filosofia. Então, eu posso dizer para vocês que os ramos mais importantes da filosofia é a ontologia e a epistemologia. A gnosiologia, como eu já disse para vocês, é muito melhor você ir atrás da psicologia. A epistemologia, como vocês podem ver, ela trata, também tem um pouquinho de psicologia aqui, mas aqui tem a questão da lógica como justificativa, sobre o que é a verdade, os princípios da verdade, de entender a verdade, da justificativa e os princípios da crença como conhecimento. Então, o conhecimento em si, a qualidade do conhecimento. Então, aqui a gente está vendo algo voltado ao conhecimento. Enquanto a gnosiologia, ela está voltada à relação entre o objeto e o sujeito. Então, espero que tenha explicado. Espero que vocês tenham entendido essa parte aqui, porque isso aqui é filosofia praticamente. O caralho do A4 que vai vir de filosofia é só sobre isso. Então, acabei de desvirginar vocês. Se vocês não sabiam, agora vocês sabem que isso aqui é o básico da filosofia. Não sabiam, vocês foram deflorados intelectualmente. Então, vamos continuar. Agora que vocês entenderam as teorias básicas, nós vamos começar a física de Epicuro. Foi necessário eu fazer essa introdução básica para vocês conseguirem entender qual é a ideia dele. Porque nós temos alguns desafios para Epicuro. Primeira coisa, ele não conseguiu criar uma ontologia para a filosofia dele. Esse é o primeiro ponto. Agora que eu expliquei para vocês o que é ontologia, você já tem uma noção de que ele não conseguiu criar. Não conseguiu fazer a mesma coisa de Parmênides. Então, o que ele teve que fazer? Ele teve que ter um padrinho. E o padrinho que ele escolheu foi os atomistas. Os atomistas foram os padrinhos de Epicuro. Toda a ideia que gira em torno da física de Epicuro tem a ver com a física atomista. E, consequentemente, também tem a ver com o papai Parmênides também. E a filosofia eleática, a desgraça da filosofia eleática. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a volta da existência de uma partícula indivisível e a desagregação até o indivisível, que é a questão do átomo, que era muito usado pelos atomistas. Então, esse é o primeiro ponto. Existe algo que é indivisível e sempre nós iremos desagregar até o indivisível. Então, esse aqui é a primeira parte. A gente vai voltar aqui nessa segunda mais tarde.
que aqui eu vou falar mais um pouquinho para vocês sobre a natureza desproporcional. Se existe uma natureza proporcional de razão e proporção exata, existe uma natureza desproporcional de quase a mesma qualidade, que é aquilo que eu mostrei para vocês na aula sobre ontologia de Schrödinger. Mas vamos nos atentar à física de Epicuro primeiro. Então vamos lá. Quais são os fundamentos da física de Epicuro? Nós temos 3 princípios. Princípio 1. Nada nasce do não ser. Nada se dissolve do nada. A realidade nunca muda e é um eterno presente. Vocês se lembram disso de um cara chamado Parmênides. Então nós temos aqui a volta da ideia de uma partícula indivisível e uma desagregação até o indivisível, com coisas dos atomistas. Mas guarda isso aqui, guarda essa parte aqui que a gente vai falar mais sobre isso. Então vamos aos fundamentos da física de Epicuro. O primeiro princípio: nada nasce do não ser, nada se dissolve do nada, e a realidade nunca muda e é um eterno presente. Vocês vão ver isso aqui em Parmênides. Parmênides falava isso daí. Então, através desses princípios, ele diz que não existiria estabilidade se não fosse assim. E também ele diz: precisa ter algo para gerar algo. Beleza. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio: tudo é feito por corpo e vazio. Os sentidos mostram o corpo, o vazio é mostrado pelo espaço. O resto é impensável. Logo, existe a lei do terceiro excluído. Ou seja, o que é a lei do terceiro excluído? A lei do terceiro excluído é uma falácia argumentativa que diz que só existe ou verdadeiro ou falso. É assim que é chamado o terceiro excluído. Ele está dizendo o seguinte: só existe o corpo e o vazio, porque o corpo os sentidos mostram, e o espaço é completo de vazio. E o vazio não é o nada? Esse é o problema. Porque o vazio significa que ele está dizendo, tipo, o vazio é alguma coisa. Não é um nada o vazio, tá certo? Porque ele está sendo mostrado pelo espaço. Se tem espaço, tem vazio. Então vazio é alguma coisa. É isso que está querendo dizer. Vamos continuar. Nós temos o terceiro princípio. O terceiro princípio tem a ver com os corpos sendo infinitos e o vazio infinito também. Tudo é infinito, tanto o vazio quanto os corpos. Eles são infinitos. Não existe limites em nada. Caso contrário, eles se perderiam e virariam uma zoeira fodida. Isso aí é uma forma dele tentar ir pelo caminho de Demócrito lá tal, mas de um jeito um pouquinho diferente, tentando resolver os problemas que tinham em Demócrito. Mas claramente existe um problema aqui. Se não existe limites em nada, então não existe definição de nada. Isso aqui é uma questão meio óbvia, cara. Até pelas palavras aqui. As palavras, elas têm medidas, pô. Se você pegar o português, isso aqui tá medido, pô. O verbo, aqui a gente tem verbo, a gente tem tudo medidinho. Existe descrição de limites das coisas. Só por isso aqui ele já se perde, pô. Agora, se ele dissesse pra mim que é infinito, porque não há instrumentos que possam definir de forma eficiente, aí é outra história. Mas vamos continuar. Aí ele vem com Demócrito, com a ideia de figura, peso e grandeza do átomo, só que ele fala de uma forma diferente, que Demócrito tinha uma outra definição, que era bem parecida com essa, de que os átomos têm figura, peso e grandeza, só que o Demócrito ele falava de um jeito diferente. Aí aqui a gente tem as diferenças mais marcantes dessa parte da física de Epicuro, que é a questão dos átomos. Os átomos, eles possuem quantidades diferentes e não qualidades diferentes. Ou seja, o tamanho do átomo. Então, existem quantidades diferentes e não mais as qualidades que eles têm, que são formas finitas. Aí vem aqui já começou a zoeira fodida já. Puta que pariu, mano. Se o negócio era infinito aqui, mano, os corpos eram infinitos, como é que pode ter átomos de qualidade finita, cara? Aí você tá zoando com a minha cara, filho da puta. Não é possível não, mano. Aí vamos para a teoria do mínimo. Os átomos possuem partes que são inseparáveis ontologicamente. A unidade de medida é o limite que podemos separar um átomo. Mas pera aí, cara. Isso aí não é a mesma coisa daquele bicho lá. Tinha um funkeiro que falava isso daí, mano. Nós é sem limite, mas com um pouquinho de limite. É a mesma coisa que esse cara tá falando aqui, mano. Porque se você chegar e comparar, começou com corpos infinitos. Aí aquele tá dizendo que tem que ter o mínimo que é finito. Tem um mínimo de infinitude aqui, tá certo? Então eles são inseparáveis ontologicamente no ser. Em ser eles são inseparáveis, mas é a gente que traz as medidas e essas medidas e que vão fazer um limite pra gente poder separar
separar um átomo. Só que eles não se separam. É só uma criação humana a separação dele. Aí nós temos a teoria mais... filha da puta, que é a teoria da declinação. Ele dizia que os átomos eles caíam, igual a maçã de Newton. Os átomos, eles sentiam a gravidade e caíam. Era esse daí que ele dizia. Então o que causa a porra do movimento, mano? Essa era a grande questão. Porque os átomos estão caindo lá, pô, que nem a maçã de Newton lá. Aí o que faz eles se movimentarem para outros cantos? Aí ele tenta achar uma resposta para isso. É através disso daqui, das retas paralelas e das retas perpendiculares. Não sei se vocês sabem o que é isso daí, tá certo? Só que o problema inicial que se traz quando os átomos caem igual para baixo é que eles viram retas paralelas. E se eles são retas paralelas, como eles vão se encontrar? Como é que vai ter um ponto de encontro em retas paralelas? Se a definição de reta paralela são retas que não se cruzam. Porra! Aí para resolver esse problema aqui, aí é que vem essa questão. Aí ele diz que as retas elas vão se tornando perpendiculares através da passada de pano. Você passando pano lá, através das questões éticas. Isso aí foi a ginástica que ele fez aí. Aí ele teve que aceitar o destino. Porque senão, não tem como, cara. Não tem como ir para outro canto aqui não, cara. Aí tem que botar o destino, cara. E essa daqui sempre foi a minha maior pergunta sobre essa questão de fado e destino. Se tudo é destino, então a vida moral, ela é o quê? É um aperitivo. É só uma pura e simples perda de tempo, já que está tudo predeterminado. Simplesmente você está brincando, porque não vai servir de nada a vida moral. Essa é a minha conclusão. Você se torna sábio, a sabedoria não serve de porra nenhum. É a mesma coisa de um diploma. Você só pega para limpar o cu. É isso que é o destino e a vida moral. Se você acredita em destino, você não acredita em vida moral. Porque um anula o outro. Não existe... Pra que sabedoria, cara? Pra quê? Se você já tá tudo destinado, cara. Isso é uma das maiores putarias que eu já vi. E ele teve que defender isso daí porque não tinha saída aqui. Porque ele aceitou que os átomos caíam igual a maçã de Newton. Se é uma reta. E essa era a pergunta dos caras. Beleza. Se cai, são retas porque os caras eram uns filha da puta em questão de geometria. Na hora que ele falou essa merda, os caras já caíram em cima. Na hora. Aí ele teve que inventar essa questão do destino como uma necessidade, o acaso especial também. Que é outra coisa que vocês vão ver. Olha, é a mesma coisa dele estar dizendo aqui. Olha, eu aceito o destino, mas eu também aceito um acaso, tá certo? Mas só que esse acaso é um acaso xadrez 4D. Esse é o acaso. É uma passada de pano desgraçada, mano, que ele teve que fazer. Que ele teve que dizer que não existe liberdade sem finalidade e não existe sem inteligência. Claro, por que não? E que existe uma causalidade pura, sem sorte e sem leis. Esse é o acaso especial. Existe o acaso, mas é um acaso que é diferente, cara. Esse acaso aqui é o acaso 2.0, tá certo? Não existe lei, não existe sorte, não existe, é o que ele chama de causalidade pura. Cadê a causalidade impura? Então, se existe uma causalidade pura, onde está a causalidade impura? Seria aquela que tem finalidade e que seria uma coisa mais do interesse da pessoa e com a inteligência da pessoa botando as coisas? Seria uma causalidade impura? Mas enfim, por essas ideias aqui que ele diz, aí ele chega à conclusão que é impossível, pelo físico e material, ter liberdade. Claro que sim. Uma pessoa que acorda de 5 horas da manhã para tomar cana, é o destino dele que está falando para ele. Claro, com certeza. É isso aí mesmo, ele não tem liberdade. Aí vem a ideia de que só pelo espiritual ele tem liberdade. E é nisso aqui que ele se inclina igual a Paulo. Aí vem a questão, isso aqui já matou a ética já. Se eu fosse ele, o trino dele era só, o trino é só a meia lógica dele lá e o resto das coisas da física dele, ponto, acabou. Não precisa ter ética, cara. Primeira coisa, se eu vivesse naquela época, é dizer, pra que precisa de ética, caceta? Tem o fado, pô, pra te ajudar. Usa o fado aí, usa o destino aí pra fazer essas coisas, pô. Aí nós temos os mundos infinitos também, que eles nascem e morrem sem alterar a estrutura do universo. Imagina o Sol acabar hoje. Não acontece nada, mano. A Lua, não acontece nada. Simplesmente não acontece nada. Fica inalterado o universo. Claro que sim.
As estruturas perenes continuam inalteradas, sem necessidade de inteligência alguma, sem projeto algum e sem finalidade. Porra, Jango, decide, buceta. Porque uma hora fala em destino, aí outra hora... mano, agora o universo ele não tem finalidade, não tem inteligência, mas só que naquela hora tinha, por causa da minha teoria lá da declinação, tal, aí tem um pouquinho aqui e tal. Carai, Jango, e a alma? A alma é feita por átomos. A alma é constituída de vento, ígneo e aeriforme. E a alma, ela é totalmente irracional. Só existe a lógica da alma. E adivinha qual é a lógica da alma, gente? Emoções, sensações. Isso tem muito a ver com o quê? Com a lógica dele lá que ele estava defendendo, porra. Porque ele fala na lógica da alma. Você não está entendendo o xadrez 4D aqui, mano. Aí ele fala que a racionalidade ela é feita de átomos indefinidos. Os átomos definidos, eles são a lógica da alma. E os átomos indefinidos são a racionalidade. E a alma, ela é mortal. Quando você morre, acabou-se a alma. É isso daí. E os deuses? Aí vem a última parte. Depois disso daqui tudo, obviamente que ele tem que pagar pedágio para os deuses. Porque como é que pode defender essa estrutura, defender o fado e o destino, sem existir uma autoridade superior? Só que essa autoridade superior, ela é diferente. Então vamos lá. Ele disse que os deuses existem, mas pouco se importam. Então pouco se fudendo para as pessoas. Tanto que fala, os mundos infinitos, eles tratam de sem inteligência, sem projeto algum e sem finalidade, exatamente por causa dessa ideia aqui. Pouco se foda-se, mano. Explodir essa porra, mano. Tomar no cu, caralho. Isso daí. Vivem em suas dimensões na boa, sem atrapalhar. E por que eles existem, para Epicuro? Aí ele fala que existe por evidência. Por evidência. Todos os tempos e lugares ao mesmo tempo. Caralho, eu já ouvi isso em algum lugar, mano. Eu já ouvi alguém falando sobre isso. Não podemos conhecer eles sem eles nos dar os simulacros. Mano do céu. Você andou estudando com Paulo, hein? Através da inspiração e da revelação. Olha só, Epicuro. Epicuro pastor, quem diria? Eles são quase almas como os humanos. A diferença é que eles são especiais. Eles usam o botox celeste. Essa é a diferença deles. Certo? Que xadrez 4D da porra, mano. Eita caralho. E você sem saber quem é Epicuro de verdade, né, velho? Tenho certeza que depois dessa aula, mostrando pra você quem é Epicuro, você tem uma ideia totalmente diferente dele. Aí você vai dizer, caralho, não sabia dessas porra, mano. Você vê. Conhecimento, por isso que o canal QAB existe, cara. Conhecimento muda tudo. A informação molda tudo. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Eu deixei de falar para vocês da questão de Schrödinger, porque não interessa no momento. Mas no futuro a gente vai falar um pouquinho mais sobre a teoria de Schrödinger dentro dessa física aqui, de Epicuro, tá certo? E é isso. Até a próxima. Valeu, galera.